Meus prezados irmãos, especialmente ao pastor Daniel, a Yasmin e também ao pastor Antônio, essas pessoas que Deus tem levantado aí em Moçambique para fazer a sua obra, que Deus os abençoe grandemente. Eu quero cumprimentar vocês e a todos que se reúnem neste momento para este evento tão importante. Eu cumprimento com a paz do Senhor, que Deus abençoe grandemente cada um, e eu quero que vocês aproveitem este evento, que é um evento que vai te ajudar muito no teu ministério de ensinar a palavra de Deus. E para iniciar, eu quero ler em Mateus capítulo 28, alguns versículos, que diz assim, o versículo 19 e 20, dois versículos na palavra de Deus. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oremos. Eterno Deus, te agradecemos por esta oportunidade. Abençoa o teu povo em Moçambique, especialmente em Cabo Delgado, na cidade de Pemba. Ajuda este povo, Senhor, que estão ansiosos, que estão se esforçando para fazer a tua obra. Eu te peço, ó Pai, abençoa grandemente e nos ajude a compreender a tua vontade, a tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos, a todos que reúnem neste evento tão importante, que é um curso para aperfeiçoamento para professores da Escola Bíblica Dominical. A minha palavra para cada um é dizer da importância do ministério do ensino. O ministério do ensino, ele é um ministério muito importante, porque quando Deus se revelou ao seu povo e a toda a humanidade, e quero aqui abrir um parênteses e dizer que o único Deus que se revelou ao seu povo foi o nosso Deus. Nenhuma outra religião no mundo, a sua divindade se revelou a eles. Sempre um profeta, um homem ou uma mulher, ela cria uma história dizendo que um anjo apareceu, que teve uma visão, mas ele estava sozinho, ninguém testemunhou. Mas Jeová apareceu ao povo de Israel no Monte Sinai, na maior revelação de uma divindade a seu povo em toda a história da humanidade. Porque ali no Monte Sinai, Deus avisou para Moisés: Moisés, prepara o povo, para daqui a 3 dias, Deus marcou o dia. Deus marcou o dia. E ao 3º dia, Moisés levou o povo ao encontro de Deus, e Deus desceu no Monte Sinai, o monte fumegava, o monte escureceu, o monte tremia, e ali havia trovões, relâmpagos, e o povo ficou apavorado. Mas Deus começou a falar: eu sou o vosso Deus, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu quero ser o vosso Deus. Se vocês me obedecerem, eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Êxodo 19 e 20. Então, esta foi a primeira grande manifestação de Deus à humanidade. Então, quando Deus se revelou à humanidade, Deus deu a Moisés uma revelação completa. Não só naquele momento, depois Moisés subiu ao monte, ficou mais 40 dias com Deus, e Moisés, ali no deserto do Sinai, ele escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, que é uma revelação completa de Deus. Uma revelação completa. O Pentateuco
ele fala de tudo. Então é muito importante esses livros da Bíblia, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, quando se completou a revelação de Deus para a humanidade, agora precisava de quê? Ensinadores, professores, mestres, que pudessem ler a revelação de Deus, ler o que Deus tinha revelado à humanidade, fazer uma leitura do que Deus queria que a humanidade soubesse e explicasse para as pessoas. E Deus estabeleceu uma escola bíblica de 7 em 7 anos, mas o povo de Israel nunca se reuniu, eles entraram na terra, eles não se reuniram para ler a lei do Senhor. Então, por isso que eles fracassaram. Mas a revelação de Deus, ela permanece. Então, a segunda grande revelação de Deus à humanidade, e essa foi a maior, foi Jesus andando na Galileia. Ali Jesus andou e ele ensinava. Nós vemos as vezes em que Jesus foi chamado, foi procurado por alguém, quando alguém se dirigia a Jesus, o maior número de vezes em que alguém se dirigiu a Jesus, chamou ele de mestre. Era o nome mais usado para Jesus, era de mestre. Então Jesus era mestre por excelência. Mas Jesus, ele foi para o céu, morreu, foi sepultado, ressuscitou e foi ao céu. Mas ele disse para os discípulos: eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, ele vos ensinará. Jesus era mestre e o Espírito Santo era mestre, é o nosso mestre hoje, é quem nos inspira. 10 dias após Jesus ter ido ao céu, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. E eles agora, na unção do Espírito Santo, saíram pregando. E nós recebemos essa incumbência, quando Jesus disse: ide, ensinai todas as nações. Temos que ensinar brasileiro, europeu, africano, em qualquer parte, asiático, em qualquer parte nós precisamos ensinar. Preciso de ensinador no Brasil, preciso de ensinador em Cabo Delgado, preciso de ensinador em toda parte para cumprir o mandamento de Deus. E há uma promessa para quem ensina. Esta promessa, eu creio que ela é para os ensinadores. Quando Jesus disse: ide e ensinai, ensina e batiza. Depois que batiza, continua ensinando. E ele disse: eis que eu estou convosco. Essa promessa, ela nos faz entender que ela é meia exclusiva. É uma promessa direta para quem ensina. A igreja, quando ela está ensinando, ela tem a presença de Jesus, ela tem a presença do Espírito Santo. Então, por isso que nós precisamos de exercer esse ministério, incentivar esse ministério, trabalhar para que esse ministério ele possa atingir o destaque que ele merece e que precisa ter. Por isso, agora vemos aqui no Antigo Testamento a importância do ministério. Vamos ver alguns dados que mostram a importância do ministério do ensino. Primeiro, o mandamento divino revela a sua importância. Deus mandou ensinar. Ele disse a Moisés: ensina aos teus filhos. Reúna o povo e lê a lei e ensina a eles. Nós vemos nos dias de Josafá, segundo as Crônicas 17, Josafá se engrandeceu grandemente. Por que Josafá foi um rei tão importante? Porque ele treinou 16 ensinadores e enviou por toda a terra para ensinar. Todo líder
evangélico, todo pastor, presidente de um ministério, de uma convenção, precisa treinar ensinadores. Precisa treinar ensinadores, porque a pessoa ele tem vontade de ensinar. Ver pessoas que têm vontade, que têm o dom, que têm facilidade para ensinar, mas precisa ser treinado, preparado para ensinar. Josafá fez isso e Josafá se engrandeceu grandemente, porque ele foi um homem que incentivou a área do ensino. Neemias, capítulo 8, também fala do ensino. Ele reuniu o povo para ensinar. E durante muitos dias, Neemias, ele reuniu, nos dias de Neemias, Esdras, ele era um ensinador, muito bem organizado. Ele organizou uma escola bíblica. Essa aqui é conhecida como a escola bíblica de Esdras. Então Esdras, ele teve um trabalho muito importante no pós-exílio. Então ele fez esse trabalho. Nós vemos também no Novo Testamento a importância do ensino no Novo Testamento. Nós vimos no Antigo, Moisés, Josafá, Esdras, Neemias, e agora vamos ver no Novo Testamento. No Novo Testamento, a grande comissão descreve os versículos finais de Mateus, que nós já lemos. Então ele mostra que Jesus queria que a igreja que ele fundou, que ele iniciou, ele queria que a igreja fosse uma igreja que ensinasse. Ele queria que a igreja fosse uma igreja que ensinasse. A igreja precisa ensinar, investir na área do ensino. Para isto, preparar salas, ou mesmo debaixo de uma árvore, ou no ar livre, à noite, beirando uma casa, na rua, em qualquer lugar, no campo, na cidade, na beira de um rio, numa praia, num lugar deserto, em qualquer lugar. Jesus ensinava em qualquer lugar. Ele ensinava na praia, ensinava em lugar deserto, ensinava nas montanhas, ensinava em qualquer lugar, numa casa particular ele ensinava. Então, não precisamos nos preocupar muito com o local, com o ambiente, com aonde eu vou ensinar. Não, o ensinador, ele precisa de aluno. Reúne um grupo de alunos e começa uma classe da escola dominical. Então, é preciso estabelecer escola, é preciso treinar professor, é preciso preparar material, é preciso tudo isto, mas o ensinador não pode deixar que nada o impeça de ensinar. Não há desculpa, não tem desculpa para não ensinar. Porque para ensinar, precisa algumas coisas. O que é? Um aluno, um professor e a matéria a ser ensinada. O professor é você, irmão e irmã. A matéria você já tem, que é o texto bíblico. É só você convidar os alunos. Aí você tem um ambiente de ensino tranquilo. Agora, se puder ter uma sala coberta, bem organizada, ornamentada, amém. Mas se não puder, não é porque não tem alguns material, alguns ingredientes que ajuda na didática, que eu vou dizer que não vou dar aula. Quando eu dirigia uma congregação, aqui mesmo na área urbana, em 96, e ali eu criei uma classe dos jovens casais.
mas não tinha uma sala para essa classe. E era grande a classe, eram muitos casais jovens. Eu levei eles num canto, na sombra da casa que tinha nos fundos da igreja, aonde o muro encontrava com a casa, era num canto, e de manhã ali tinha sombra. Então, toda manhã nós colocávamos um tanto de banco ali e comecei a lecionar. E alguns irmãos disseram, mas e o dia que chover, como que fica? Aí eu disse a eles, olha, quem mandou ensinar foi Jesus. Quem manda a chuva é Jesus. Se vir chuva na hora da aula, Jesus está dizendo, hoje não tem aula. E olha, irmãos, durante 8 anos, eu lecionei todo domingo para aquele grupo, e nenhum dia, nenhum domingo ficou sem aula por causa de chuva. Deus, Ele é o dono de todas as coisas. Ele quer que nós façamos alguma coisa. Faça, dê um passo de fé e o Senhor vai te ajudar. Então vamos prosseguir dizendo aqui, o exemplo divino revela a sua importância. Cristo ensinava em muitas ocasiões. Nós vemos nos evangelhos que alguém se dirigiu ao Jesus, ao nosso Senhor, foi em 60 ocasiões, chamando ele de mestre. E tem uma passagem na Bíblia que eu fico impressionado. Quando o mar se revoltou, Jesus estava dormindo, então os discípulos foram acordar Jesus no meio de uma tempestade. Eles estavam para morrer, já estavam certos que ia morrer todo mundo, mas eles disseram, mestre, não se dá que todos nós vamos morrer? No meio de uma tempestade, uma luta tremenda, mas eles se dirigiram a Jesus como mestre. Então, veja a importância. Isso mostra, irmãos, para nós, que nós precisamos de Jesus em qualquer momento. Se você está enfrentando uma luta, você é um professor, uma professora da EBD e tem dificuldade em alguma área, reconheça que Jesus é mestre. Às vezes você pensa que você precisa de um advogado, que você precisa de um agente financeiro para te emprestar dinheiro. Às vezes você pensa que você precisa de um médico, você precisa de um mestre, você precisa de Jesus. Amém? Vamos prosseguir. O ministério do ensino, ele tem algumas características. Antes de falar das características do ministério do ensino, eu ainda vou citar mais um ponto da importância, o dom divino. Quando Deus providenciou o ministério na igreja, Ele não deixou o ministério do ensino fora. Ele deu uns para apóstolos, profeta, evangelista, pastores e mestres. O mestre ficou aqui em destaque. Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele destacou a função de mestre quando ele diz assim, que aquele que governa bem sejam achados dignos de duplicada honra. Veja bem, aqueles que governam bem sejam dignos de dupla honra. Aí ele especifica, especialmente os que trabalham na palavra e na doutrina. A palavra fala da pregação, a doutrina fala do ensino. Então, aquele que ensina na igreja, ele é digno de dupla honra, junto com o pregador. O pregador não é mais do que o mestre. O ensinador e o pregador, eles estão em igualdade na Bíblia. O evangelista, o apóstolo, todos estão no mesmo rol. Então, se você é um mestre, não pense que você é menor do que pastor, que você é menor. Você sabe que existe uma hierarquia no sistema assembleano, mas diante de Deus, o mestre, ele tem destaque no ministério que Jesus estabeleceu.
As características do ensino. O ensino, esse ministério, ele tem algumas características. Primeiro, é um ministério espiritual. Segundo, é um ministério no poder e na unção do Espírito Santo. Terceiro, é um ministério evangelístico. Quarto, é um ministério que se destaca. Quinto, é um ministério que vale a pena. Vejamos. Primeiro, é um ministério espiritual. Esse ministério, quem quiser se dedicar a ele, deve estar em comunhão com o Espírito Santo. Não é um ministério que a pessoa pode estar de qualquer maneira. Qualquer um pode ser professor, desde que ele seja um crente, esteja em comunhão com a igreja, em comunhão com o Espírito Santo, aí ele pode ensinar, ele pode ser um ensinador. Então, meus irmãos, tome cuidado, em Efésios 5,18 e 1 Coríntios 2,14, fala da importância de você estar cheio do Espírito Santo. Segundo, é um ministério no poder e na unção do Espírito Santo. Precisa ter unção do Espírito, buscar de Deus. Paulo, falando aos Efésios, ele disse: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Em Juízes, capítulo 6, versículo 34, lá está escrito que Deus revestiu a Gideão e ele tocou a buzina. Tem gente que quer tocar a buzina sem estar cheio do Espírito Santo. Para você falar, você tem que estar na unção do Espírito Santo. É um ministério que se destaca. Então, o mestre é classificado com o pastor e o evangelista, como sendo um dom da igreja. Então, ele tem um destaque. Paulo afirma ser designado pregador, apóstolo e mestre. Então, Paulo se dizia mestre. Jesus era mestre. Então, ele é um ministério que se destaca. É um ministério evangelístico. Mesmo, às vezes, a gente trabalhando com crianças, com adolescentes, com jovens de família crente, mas olha, irmãos, a você que é professor, toma muito cuidado, porque, especialmente quem trabalha com pré-adolescente, adolescente e jovem, você tem que levar eles a ter uma experiência com Cristo, uma experiência pessoal. Esse é um trabalho evangelístico, ganhar o aluno para Jesus. Às vezes ele é filho de crente, mas às vezes ele não é crente. Então você tem que levar ele, a missão do professor é levar o aluno a um encontro com Cristo. Então é um ministério evangelístico. O versículo que nós lemos diz: ide e ensinar, e depois de ensinado, batizar. Então, às vezes eu vejo filhos de crente que não quer batizar. Chegou na idade de batizar, 12 anos, o nosso limite aqui para batizar é 12 anos. Às vezes batiza até antes um pouco. Está faltando um pouco para completar 12 anos, a gente batiza. Agora, completa 12 anos, 13 anos e o menino não quer batizar. Por quê? Você, professor, tem responsabilidade com isso. Leva os seus adolescentes a sentir desejo de batizar, a ter uma experiência com Cristo. É um ministério evangelístico. É um ministério que vale a pena ser professor. Vale a pena. Mas qual a recompensa de ser professor? Professores, quando você está andando na rua e você vê um menino, uma menina de 9, 10 anos, 8 anos, esticar o braço e mostrar o dedo em sua direção e dizer: mãe, ali o meu professor ou a minha professora, e fala com alegria, fala com satisfação, a empolgação daquele aluno
em apresentar o seu professor. Isso não tem preço, irmãos. Isso não tem preço. É uma recompensa muito grande. Então, pensa assim, como Jesus se sentiu, a alma de Jesus sentiu uma alegria muito grande quando Pedro, um dos seus discípulos, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que coisa! Foi uma alegria muito grande para Jesus ver que o seu aluno tinha aprendido a lição. Daniel também escreveu da recompensa: aqueles que a muitos ensinam a verdade resplandecerão como astro no firmamento eternamente. Então vale a pena, irmãos, vale a pena. E mais a promessa: Jesus, eis que eu estou convosco. Esta promessa, ela é em primeiro lugar para os ensinadores. Amém? Então vamos passar para o próximo item, que é nós já vimos aqui, o ministério. É um ministério que se destaca, é um ministério que vale a pena, as características do ministério, e agora nós vamos ver aqui o impulso para ensinar. O impulso. Nós fazemos as coisas por impulso. Atos 5:42. Veja bem, o porquê do ensino. Esse porquê, ele tem algo assim muito importante. Se o motivo pelo qual você ensina, ele é fraco, ele não for forte, é possível que a pessoa desanime, tá? Então, agora, se o motivo é suficientemente forte, porque você é professor da escola dominical? Qual o motivo? Se for forte, nada atrapalha você da aula, nada. Agora, infelizmente, irmãos, eu tenho que falar de algo negativo, porque nós estamos em uma aula. Infelizmente, o principal problema dos administradores da escola dominical é encontrar professores. E como convencer um obreiro a ser professor? Nós encontramos gente querendo ser missionário, querendo ser pastor, querendo dirigir igreja, querendo ser um monte de coisa, mas ser professor, alguém acha que é um cargo de somena importância. É um grande erro, porque a obra, ela deve ser feita. Como convencer obreiros a se dedicarem à obra, onde se deve procurar obreiro? Vocês que são superintendentes da escola dominical, pastores, dirigentes de igrejas, não é fácil essa tarefa, mas vamos ver algumas coisas. Quero falar sobre isso, porque esse é um dos problemas na área do ensino. O professor precisa aprender o porquê da sua obra. Sabe aonde, professor, você aprende? Por que você é professor? Ajoelhado perante Deus. Não é o dirigente que está te designando para professor. Não é porque não tem outro para ser professor, mas Deus olhou para você e te chamou, te escolheu. Jesus disse: não foi você que me escolheu, eu te escolhi e te nomeei. Deus te chamou para esse ministério. Você sabe da aula, você tem capacidade, mesmo que a sua leitura é pouca, mas você é capaz de ler e explicar o que você leu. Então, seja professor. Por quê? Pergunte para Deus, não é para o pastor. Ajoelhe e pergunte: Senhor, por que tu quer que eu seja professor? Jesus vai dizer:
porque eu sou professor. O Espírito Santo vai dizer, porque eu sou professor e eu quero que você faça como eu faço. Então, o segundo, o conteúdo você aprende na Bíblia. Lendo a Bíblia, você aprende. E o como ensinar. Como ensinar, aprende pelo bom senso, pela leitura, pela prática e olhando os outros ensinar. Você é aluno da escola dominical? Olhe para o professor, aprenda com ele está te ensinando da aula. Frequente a escola dominical e você vai aprender a dar aula. O porquê é de suma importância, pois sem ele serão ineficazes. Se você não sabe por que você está dando aula, o conteúdo e como fazer não tem efeito. Não tem efeito. Para que o conteúdo possa fluir tranquilamente. Para que você se organize, saiba vestir, saiba se organizar, como dar aula, aprender como dar uma aula. É fácil. O conteúdo você tem, mas se você não tiver o porquê, se você não tiver o porquê forte, o resto não vai adiantar. Amém? A presença do Espírito Santo, que é ensinador em nós, professores, o conceito da obra, sua incomparável. Então, o Espírito Santo habitando em você, o Espírito Santo é ensinador e ele quer se exprimir através de você, professor. O Espírito Santo deseja se exprimir na forma de ensino, dirigindo aos crentes e divulgando através dos crentes. O Espírito Santo chama indivíduos ao ministério do ensino. Em Antioquia tinha 5 mestres. 5 mestres. Em Antioquia, capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. E o Espírito Santo diz, apartai-me a Barnabé e a Saulo para uma outra obra diferente. Então, enquanto você está ensinando, o Espírito Santo está te olhando, porque às vezes ele te quer em outra obra, em outro lugar. É assim que ele faz. A educação cristã, ela implica muito mais em simplesmente dar uma aula. O ensino da palavra de Deus, na área da educação cristã, ela é o implantar a palavra de Deus de modo sistemático. É isso. E com o objetivo de se definir muito claramente. Quando o obreiro se apercebe plenamente desta verdade, sua obra começa a ter propósito. Quando você percebe, quando você está esclarecido na sua mente, quando no seu cérebro, no seu entendimento, quando você consegue entender a importância do ministério, e quando você coloca o coração no que você faz, tudo fica mais fácil. Amém? Glória a Deus. Vamos passar ao ponto seguinte. A compulsão para ensinar. Nós falamos aqui do impulso, agora vamos falar da compulsão. O mestre que tem uma visão completa da sua tarefa incomparável, deve sentir brotar no íntimo a compulsão para ensinar. É o Espírito Santo que te leva a ter essa compulsão, esse desejo, essa vontade. Nada te segura. O amor ao aluno, o amor pelo aluno capacita o mestre a avisar o coração dele. O amor é a motivação suprema de toda obra cristã, é o amor. Alguém já disse
que a lei do ensino resume nisto. É uma declaração, diz assim, veja bem, a lei do ensino, amarás ao aluno, pelo amor ao aluno você ensina ele, para que ele possa adotar um comportamento que leve ele à vida eterna, porque você ama o aluno. Então, sempre que fizer a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste, disse Jesus. Então, quando você der uma aula, quando você estiver preparando, não pense assim, estou preparando a aula para um grupinho sem importância, a minha sala é uns alunos muito descuidados e tal. Você está dando uma aula para os irmãos de Jesus. Jesus disse, quando fizeram um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Não faça para eles, faça para Jesus. Na apostila que eu preparei tem uma história de um moço, terminou o ensino médio e agora ia entrar na faculdade, e ele estava tendo dificuldade em definir em qual a área que ele queria se graduar. Ele era crente, ele subiu no andar de cima da casa, e lá ele ajoelhou e escreveu num papel todas as profissões que ele tinha vontade de ser. Ele tinha vontade de ser fazendeiro, médico, escritor, engenheiro, tudo ele tinha vontade de ser. Aí ele ajoelhou e orou. Aí daí a pouco ele parou um pouco, parece que entrou uma brisa dentro do lugar onde ele estava, e como que ele ouviu uma voz dizendo, você quer ser tudo isso que você escreveu? Ele assustou, falou, eu quero. Então seja professor. Seja professor. Você quer ser missionário? Quer ser pastor, quer ser escritor de livros evangélicos, quer ser um grande evangelista, pregador por toda parte, quer ser um ganhador de alma, quer dirigir um campo, seja professor. Um dos seus alunos vai ser missionário, outro vai ser outra coisa, outro vai ser pregador, outro vai dirigir uma igreja, e assim por diante, irmãos. Todo profissional teve que passar por um professor. Todo profissional, o médico, o advogado, o artista, todos eles teve que passar por um professor. Então, seja professor, que você vai preparar os seus alunos para a vida. Vamos falar agora sobre o desenvolvimento do mestre. O mestre não é fácil ensinar na escola dominical. Contrariando a opinião de alguns, é muito mais do que captar a atenção dos alunos e contar história. Ensinar na escola dominical, levando em conta seus resultados de grande alcance eterno, exige da parte do mestre o melhor que pode dar. Exige que o mestre gaste seu tempo, treine, prepare, com oração, com planejamento, exige que ele se entregue a si mesmo nesta tarefa, com todas as suas forças. Faça com alegria. Pré-requisitos iniciais. Nenhum mestre tem o dever de demonstrar perfeição logo no início. Se você é chamado para ser professor, ou chama alguém para ser professor, logo de início, ele não vai mostrar tanta habilidade. Isso aí, ele vai adquirindo com o tempo, tá? Mas mesmo que você, no começo, parece que está meio desajeitado, não se preocupe, com o tempo você vai pegar o jeito. Com o tempo, a experiência. E tem uma das coisas é a qualificação espiritual. Essa é a primeira. O mestre deve ser um cristão, pessoa honesta,
trabalhadora, que esteja de acordo com seu pastor, que esteja de acordo com os costumes, as tradições e as doutrinas da sua igreja. Existem muitas denominações evangélicas, mas você pertence a uma. E os costumes, a tradição dessa igreja que você pertence, você tem que defender. Mesmo que você seja contra, você tem que defender. Você tem que estar de acordo com seu pastor. Você tem que estar de acordo com a sua denominação evangélica. Você não pode contrariar os princípios, o ensino que o pastor ensina. Se o pastor ensinar uma coisa no púlpito e você ensinar outra para os alunos, aí não vai chegar em lugar nenhum, porque é um reino dividido. O professor precisa estar em consonância. O ensino é de coração para coração, é de alma para alma. Você é a sua alma, ensinando para uma outra alma. Você tem que lembrar disso, é do íntimo. Qualificações físicas, aparência física. Não fala aqui de roupa nova, roupa cara. Não, mas fala do capricho. A roupa deve estar lavada, se for possível, está limpa. É uma boa apresentação, ajuda dentro das possibilidades e do que acontece em cada região. Amém? Então, eu já estou caminhando já para finalizar a minha preleção neste encontro, mas ainda tem algumas coisas que precisam ser tratadas neste CAPED. Uma delas é a determinação para ensinar. Nenhum professor poderá ensinar bem se não quiser ensinar, tá? A gente falou tudo isso, mas superintendente, se a pessoa não quer ensinar, não põe ele para ensinar, não põe. Você tem que trabalhar com quem quer. Eu enfrento essa situação. Já tive pessoas com qualificação excelente, mas não quer ensinar. E eu tenho que colocar para ensinar na escola dominical uma pessoa com pouca qualificação. Mas ele quer ensinar, tem vontade de ensinar. Eu cheguei a um ponto de, para mim, qualificação secular não está contando muito na área do ensino. É crente, é fiel, especialmente é dizimista, batizado com o Espírito Santo, e quer ensinar, ele pode ensinar. Agora, não é dizimista, não liga para buscar o batismo com o Espírito Santo. Muito bem preparado o irmão, mas não quer ensinar, então deixa ele quieto lá. O assunto dele, ele não é dessa área, Deus não chamou ele, tá? Então trabalha com quem quer ensinar. A motivação faz parte do ministério do ensino. O mestre vai adquirindo, não acontece de uma vez, leva vários meses. Assim os veteranos nunca sentem que já aprenderam tudo. Olha, irmãos, vou falar assim da minha experiência. Eu sou professor de escola dominical há 55 anos. Comecei a dar aula em 1967. Até hoje eu ministro escola dominical. Sempre que eu chego numa igreja, domingo de manhã, eu pego a revista e vou lecionar a escola dominical. Eu não prego outra mensagem, não. Eu prego a mensagem do domingo de manhã. E gosto. Faço com alegria, com prazer. Mas digo para os irmãos que eu sempre estou participando de eventos que ensinam professores. Vamos ter um evento esse ano e eu vi uma das palestrantes, que eu tenho uma grande admiração por ela é da América do Norte,
E eu fiquei com vontade de ir lá para ouvir, pelo menos aquela mulher que é uma grande ensinadora, ela trabalha muito na cosmovisão bíblica. Então, assim, você tem que ir atrás, buscar. Então, se a Bíblia ocupa um lugar de destaque no ensino, você tem que conhecer a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Vamos falar um pouco da área técnica. A aprendizagem. Aprendizagem. A aquisição do conhecimento é a parte básica do aprendizado e resulta em crescimento, ajustamento, modificação e mudança do indivíduo. Então, isso aqui, uma pessoa que aprende, quando um aluno aprende, ele tem o que é aprendizado? Aprendizado é crescimento, ajustamento, modificação e mudança no indivíduo. Se o seu aluno não tem mostrado nada disso, então ele não está aprendendo. Às vezes a gente está ensinando e o aluno não está aprendendo, tá? Vamos ver aqui algumas coisas. As 7 leis do ensino. As 7 leis do ensino. Vamos ver essas 7 leis do ensino. A lei do professor. Começou com você, professor. Olha aqui, o professor precisa aprender aquilo que quer ensinar. Você não pode ensinar o que você não aprendeu, tá? Você tem que aprender, tá? Nenhuma outra qualificação é mais importante do que isso. Aprender o que vai ensinar. A lei do aluno. O aluno deve prestar atenção com interesse na matéria a ser ensinada. O professor tem que saber a matéria e o aluno tem que prestar atenção. A lei da linguagem. A linguagem empregada no ensino deve ser conhecida do professor e do aluno. Se você usar frases que o aluno não conhece, se você falar coisa que o aluno não está familiarizado, então não dá. Você tem que usar coisa da sua região, tá? Lá da onde você mora, daquele vilarejo onde você mora, procura dar exemplo de ocorrências aí da região, tá? É assim, é muito mais fácil. Conta história regionais, tá bom? A lei da linguagem, a lei da aula, a verdade que se ensina ao aluno terá que ser aprendida mediante a verdade já conhecida. Nós precisamos, o professor deve descobrir o grau do aluno. Você está me entendendo? Porque um aluno que foi 2 anos na escola secular, vamos comparar aqui a escola secular. Um aluno que está nas séries iniciais, como você vai passar uma matéria do ensino médio para ele? Ele não vai entender. Então você tem que começar com o aluno da onde ele está e levar ele dali para cima. Você tem que descer aonde está o aluno e trazer o aluno com você. Senão você fica num patamar e o aluno no outro. Aí o aluno está lá embaixo e você está lá em cima. Aí não dá, não dá. Tem que estar os dois no mesmo nível, professor e aluno, tá? Então, diz aqui, essa é assim que ensina. O professor deve descobrir o que o aluno já sabe, organizar a matéria de tal forma que possa, cada passo, levar ao passo seguinte, vai trazendo ele, passo a passo. Não adianta também você querer dar um pulo, tá? Não adianta. Pular de Pemba, já lá do outro lado, no Cabo Delgado lá. Pular essa baía aí de um lado para outro, os alunos não vão te acompanhar, meu filho. Eles vão ficar de um lado. Não dá. Não dá. Você tem que levar os alunos contigo. Quinto, a lei do processo do ensino. Desperte e conduza
as próprias atividades do aluno no estudo por conta própria. Olha, isso aqui é algo interessante. Você tem que levar o aluno a aprender. O aluno tem que aprender. Mas o que é isso, pastor? Deixa eu explicar. Não ensine o aluno o que ele pode aprender sozinho. Mas também não abandone o aluno. Acompanhe ele nesse aprendizado. Ajuda ele nas atividades, orienta ele alguma atividade para ele fazer, que ele vai descobrir sozinho. Ele vai descobrir, desperte e conduza as próprias atividades do aluno. No estudo por conta própria, a regra geral, não lhes ensine alguma coisa que ele possa aprender por si só, tá? Então, o que o aluno pode aprender por ele mesmo, manda ele pesquisar, procurar, fala com ele para ler. Se tem um versículo em um capítulo da Bíblia que vai embasar a matéria que você vai ensinar, e às vezes o capítulo tem 50 versículos, você não diga o versículo para o aluno, você diga o capítulo. Jeremias capítulo tal. Às vezes o versículo 20 é o que você gostaria que o aluno lesse. Mas se você já entregar tudo prontinho, Jeremias capítulo 10, versículo 15, aí o aluno não vai nem ter trabalho de procurar. Hoje, às vezes, quando eu ministro, eu às vezes só falo o livro. Às vezes eu falo só o livro, quando eu falo para obreiros, eu não cito capítulo e nem versículo. Eu digo Daniel, livro de Daniel, o livro de 1 aos Coríntios. Aí deixa a pessoa procurar o versículo lá, ele vai ter que ler o livro todo. Assim eu estou incentivando o aluno a ler a Bíblia. Então, o que ele pode aprender por ele mesmo, não ensine, leve ele a aprender. A lei do processo da aprendizagem. O aluno deve reproduzir na sua própria mente a verdade a ser aprendida. Quando o aluno aprende, ele é capaz de aplicar a verdade na vida em todos os dias e relacioná-la com outras verdades. Você ensina uma verdade. Ele fala, isso aqui é igual tal coisa. Então ele relaciona uma com a outra, faz uma assimilação e assim ele vai aprendendo. A lei da revisão. Faça a revisão da matéria. Faça a revisão da matéria. A revisão, ela tem pelo menos 3 coisas. Primeiro, aperfeiçoa o conhecimento. Mas ele já aprendeu, para que revisar? Aperfeiçoar o conhecimento. Segundo, confirmar ou fixar o conhecimento. Terceiro, tornar útil este conhecimento, porque vocês sabem que tem conhecimento inútil, tem coisa que a pessoa aprende e não vale nada. Muitas coisas que eu aprendi não servem para nada. E tem gente ensinando coisa inútil, inutilidade. Muito cuidado com isso. O nosso ensino, o ensino da palavra de Deus, ele é útil. Ele é útil, a palavra de Deus é útil. Toda a palavra de Deus é útil. Então nós podemos ensinar e é um momento especial e eu quero então, nesta conclusão, dizer mais uma vez ao pastor Daniel, ao pastor Antônio, a Yasmin, a Arla, a todos os irmãos que se reuniram, digo para os irmãos que eu já estou desejoso de visitar Cabo Delgado, viu? Aleluia! O pastor Daniel e a irmã Yasmin, eles me conquistaram. Então eu tenho desejo de um dia eu poder estar aí pessoalmente junto com os irmãos para conhecer este povo tão amado, tão querido. O povo africano é um povo muito alegre. É um povo alegre, é um povo que nada detém esse povo. E ainda sendo crente, mais ainda, as cores, né?
Então, que Deus abençoe grandemente. Pode contar com esse vosso irmão em Cristo e uma boa aula e que vocês aproveitem bem este curso e com certeza outros virão. Amém? Em nome de Jesus. Eterno Deus, te agradecemos por este momento, Senhor, e eu peço em favor de cada professor, cura os enfermos, providencie o necessário para suas vidas, abençoando em tudo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor.